Olá, caros alunos. Aqui estamos fazendo uma recepção virtual para vocês para esse segundo semestre de 2020. Não poderia ser diferente, nós seguimos afastados por conta das condições sanitárias, né? Mas é importante a gente ter esse momento de recepção, ainda que à distância. É importante vocês terem um local definido onde vocês vão poder acessar diversas informações referentes ao começo desse segundo semestre de 2020. Segundo semestre de 2020, começando hoje, dia 3 de novembro. Né? Dia 3 de novembro a gente já está muito mais perto do Natal do que da metade do ano. Como assim segundo semestre de 2020? Né? Então vocês sabem que a gente ficou muito tempo parado, né? sem aulas, nem aulas remotas, nem aulas presenciais por conta da pandemia. A gente teve um bom tempo para a gente conseguir se adaptar a esse novo contexto. E desde o dia 3 de agosto a gente retomou as atividades que haviam sido paralisadas lá no dia 13 de março. Então, com isso, todos os nossos períodos letivos se deslocaram um pouco para frente, e por isso estamos hoje, dia 3 de novembro de 2020, começando o nosso segundo semestre de 2020. Nesse vídeo eu vou apresentar algumas informações que atendem todos os públicos, desde os calouros, né, da turma ingressante, até os veteranos que já estão há bastante tempo no curso. São informações referentes ao segundo semestre de 2020 em diversos aspectos diferentes. Para aquilo que é mais a apresentação da escola, como que a escola funciona, como é que o curso funciona, né, os estudantes ingressantes eles vão ter uma atividade de recepção ao vivo, né, todos eles receberam seus convites, né, e vão começar daqui a pouquinho, né, a gente já tem o começo dessa atividade ao vivo com esses estudantes. Mas antes de eu entrar nessa atividade, eu queria gravar esse vídeo que vai atender a todo mundo e vai ficar ali salvo no nosso canal do YouTube para vocês conseguirem acessar e ter essas informações aí nos próximos dias referentes ao nosso retomada de atividades, tá bom? Então, a primeira informação que eu queria passar para vocês é referente ao calendário, efetivamente. Né? Então, no segundo semestre que começa no dia 3 de novembro, acaba quando? Né? Basicamente é isso. Então, nos próximos dias vai ser divulgado oficialmente o nosso calendário, mas eu já adianto algumas datas que já estão definidas aí para vocês. Tá? Então, hoje, no dia 3 de novembro, a gente retoma nossas atividades, né? Começa o nosso semestre hoje. A gente leva as aulas normalmente até o dia 18 de dezembro. Tá bom? Então, 18 de dezembro é uma sexta-feira, então 19, 20, sábado e domingo, e a partir do dia 21, aquela segunda-feira da semana do Natal, a gente entra em recesso, tá? Faz um recesso ali de Natal e Ano Novo, tá? Esse recesso vai durar até o dia 18 de janeiro, certo? Então, até o dia 18 de janeiro ainda não temos aulas, mas a partir do dia 19 de janeiro, que é uma terça-feira, a gente retoma com as aulas desse mesmo semestre. Então, basicamente, esse semestre vai ter metade antes do Natal e a segunda metade depois, lá a partir de janeiro. Tá? Então, retomando as aulas no dia 19 de janeiro, as aulas serão levadas diretamente até o dia 30 de março de 2021, que é quando vai acabar efetivamente o ano letivo de 2020. Tá? Então, aulas efetivamente até o dia 30 de março, e os exames, então, na semana subsequente, nessa mesma semana, nos dias subsequentes, no dia 30 de março até o dia 2 de abril, a gente tem a semana de exames e de conselhos. Tá? Quem é veterano já está acostumado com isso, mas quem é calouro vai se acostumar que a nossa última semana não é uma semana efetivamente de aula, é a semana de exames finais que a gente tem para vocês recuperarem as notas que talvez não, que eventualmente não tenham tido aproveitamento ainda. Tá? Segunda coisa que eu queria falar para vocês tem a ver com as nossas aulas remotas. Né? Por que a gente está fazendo essa recepção à distância? Porque seguimos no nosso regime de aulas remotas. Então, muitas pessoas me perguntaram nos últimos tempos aí, quando que era a previsão para a gente retornar com aulas presenciais. Tá? No Instituto Federal de Hortolândia, a gente ainda não tem previsão de retorno de atividades presenciais. Tá bom? Imagino que vocês estejam sabendo, né, mas para uma escola voltar com atividades presenciais são necessárias diversas adequações do espaço físico, de organização de horários, de ambientes, e tudo isso demora uma certa quantidade de tempo, em especial para uma escola técnica como a nossa. Então não é simplesmente adaptar uma sala de aula, né, se adaptou uma sala de aula, adaptou 10 salas de aula da mesma forma, a gente tem que adaptar espaços específicos, laboratórios específicos, cada qual com o seu tamanho, laboratórios de informática, laboratórios da parte prática. Então a gente tem muitas adaptações para fazer do nosso ambiente para conseguir recebê-los presencialmente, né, e a gente também não tem uma liberação local da nossa reitoria para trabalhar com essa liberação no momento. Então tenhamos paciência. Então, pelo menos por enquanto a gente não tem retorno para atividades presenciais. Quase certamente, tá? Posso dizer até certamente, tá? Até o final de 2020, do ano calendário 2020, até final de dezembro, né? A gente não vai trabalhar com atividades presenciais. Se a situação mudar, né, se as situações melhorarem, se a gente conseguir concluir as nossas adequações a partir do ano de 2021, pode ser que a gente comece a voltar com algum tipo de atividade presencial. Mas eu já adianto para vocês que é muito improvável que a gente volte com atividades presenciais de uma vez só. Então a gente está fazendo tudo remoto e daí de uma vez só a gente volta com todas as atividades presenciais como era antes.
Muito possivelmente a gente vai ter que trabalhar com esquemas de rodízio, né? Primeiro voltam alguns alunos, depois voltam outros alunos, cada dia da semana uma quantidade limitada de alunos permitida dentro da escola. A gente vai ter diversas adaptações diferentes que vão ter que ser realizadas. Tá? Então, por mais que a gente retorne com atividades presenciais ou semipresenciais, né? Então uma parte dos alunos em casa e uma parte dos alunos na escola, por mais que a gente retorne ainda durante esse semestre letivo que está começando hoje, vai ser um retorno diferente do que eram as aulas simplesmente presenciais, como vocês estavam acostumados. Tá? Então, até por isso, a gente vai continuar ao longo de todo o semestre, com certeza, o Moodle, né, as aulas virtuais, as aulas remotas, através da plataforma do Moodle, que vocês já conhecem, seguirá sendo uma ferramenta muito importante para a gente. Então, para quem não conseguiu se adaptar ainda no semestre passado, volto a fazer mais uma vez o convite que eu já fiz extensamente no semestre passado, para vocês se familiarizarem com a ferramenta, né, uma ferramenta institucional, mantida pela reitoria ali do nosso instituto, e é onde vocês terão acesso às aulas virtuais de vocês, tá bom? Então, o Moodle vai ser uma ferramenta, sem dúvida, uma ferramenta indispensável até o final desse semestre, tá bom? Seguimos, então, com aulas remotas, total ou parcialmente, até o final desse semestre que está começando hoje. Então, sempre que a gente está falando de aulas remotas, tá, a gente tem que ter cadastros nesses sistemas, né? Então, eu compartilho com vocês aqui um folder que vocês talvez já tenham tido acesso, que foi formulado pelo pessoal da Coordenadoria de Tecnologia da Informação, que é quem centraliza esses procedimentos no nosso campus. Tá? Então, para assistir às aulas virtuais, né, você tem alguns passos a seguir. Então, primeiro, você vai ter que criar sua conta no Swap, para quem ainda não tem, tá? Para os ingressantes que ainda não tem, para os veteranos, você já tem conta no Swap. Em seguida, é interessante vocês criarem seu e-mail acadêmico. O terceiro passo é acessar o Moodle, utilizando o login pelo Swap. E o quarto passo é criar sua conta no Microsoft Teams, que é uma plataforma institucional que, eventualmente, alguns dos professores das suas disciplinas podem querer utilizar para dar aulas ao vivo, tá bom? Todas as instruções que vocês precisam para cada um desses passos, vocês encontram nesse site, tá? No htoifsp.edu.br/aulas virtuais. Além disso, é interessante vocês saberem que a Coordenadoria de Tecnologia da Informação criou um número de WhatsApp que atende em horário comercial ali nos dias letivos, tá? Então, se vocês tiverem problemas associados ao acesso do sistema, vocês podem utilizar esse WhatsApp ou utilizar também o sistema de ajuda, né, do próprio site que a gente tem. Vocês podem acompanhar as novidades no que se refere a TI também pelo Instagram da Coordenadoria de Tecnologia da Informação. Tá bom? Então, isso era o acesso de aulas remotas e como vocês fazem para acompanhar essas aulas remotas. Além disso, quem já é veterano e quem é novato também já deve estar conhecendo, né? A gente tem uma coordenadoria no nosso instituto que chama Coordenadoria Sociopedagógica. E eles fazem uma série de ações de apoio muito importantes, uma série de ações de apoio indispensáveis, eu diria, para o bom andamento das aulas e da vida acadêmica dos alunos. Tá? Então, especificamente para esse período de pandemia, eles estão disponibilizando algumas coisas muito interessantes, tá? Como horários semanais, onde eles auxiliam os alunos a organizar seu tempo de estudos. Tá? As aulas virtuais, os professores vão explicar para vocês como é que isso funciona mais em detalhes, né? Mas em resumo aqui, os professores postam aulas virtuais nos dias das aulas que estão planejadas, né? Então eu vou mostrar para vocês as grades de horário de cada um dos módulos, tá? Então eles vão postar as aulas naqueles dias, mas você não tem obrigação necessariamente de assistir no horário que a aula foi postada. Tá? Então, tem alguns professores que fazem atividades ao vivo, que a gente chama de síncrona, ao mesmo tempo, né? Síncrona. E alguns professores fazem atividades assíncronas. Então, eles divulgam as atividades e você pode assistir quando você tiver tempo, dentro de um certo período, né? Geralmente dentro de uma semana. Mesmo as atividades que são ao vivo, elas ficam gravadas e disponíveis para as pessoas que não puderem estar presentes naquele momento acompanharem posteriormente a versão gravada. Tá? Então, tudo isso para dizer o quê? Que é indispensável que vocês saibam se organizar o tempo de estudo de vocês. Não é mais aquele negócio que você está na sala de aula e naquele momento tem aula de uma disciplina X. Você vai ter a liberdade e a responsabilidade de organizar o tempo, quando você gasta o seu tempo para cada uma dessas disciplinas. Tá bom? Então, uma forma de auxiliar os alunos nesse momento é comparecendo nesses horários disponibilizados pelo CSP, pelo Sócio Pedagógico, para ajudar vocês a organizarem tanto o tempo quanto o espaço de estudos de vocês, né, organizar minimamente em casa onde vocês vão conseguir estudar. Para quem tem problemas ou tem dificuldades aí para manter sua conexão na internet ou equipamentos, né, existem dois tipos de auxílio que também estão sendo disponibilizados. São ações do sócio pedagógico, que são auxílio conectividade. Você pode se cadastrar
e se for contemplado você recebe um auxílio monetário por mês, né? Todo mês ganha uma certa grana para ajudar você a pagar planos, pacotes de dados, para você conseguir acessar as aulas e assistir às aulas. E também está aberto o auxílio equipamento, né? A gente tem um pouco menos de recursos para isso, né? Logicamente, uma instituição pública com orçamento limitado. Mas se você está com problemas no seu computador, celular, tablet, alguma coisa, está precisando talvez de uma grana para ajudar a consertar esse negócio ou comprar um equipamento novo ou usado, tá? Você pode se candidatar, né? A gente tem um número limitado de pessoas que a gente consegue atender com essas ações, mas são ações que estão presentes e estão disponíveis para vocês. Além disso, eles mantêm também os atendimentos individuais que sempre fazem, né? Aspectos psicológicos, pedagógicos. Você tem uma equipe de profissionais multidisciplinar que está ali para ajudar vocês em diversos aspectos, e é muito importante que vocês saibam como entrar em contato com eles, né? Então entrem ali no nosso site do campus, procurem o sócio pedagógico, CSP, e vocês conseguem ter acesso a diversas coisas muito importantes para a vida acadêmica de vocês, tá? Então agora o que eu queria fazer para vocês, era apresentar para vocês as grades de horários, tá? Então deixa eu baixar um pouquinho aqui para eu aparecer aqui por cima dos horários, tá? Então eu vou apresentar para vocês os horários que estão fechados aqui. Os horários que estão no swap no momento da matrícula, eles tiveram que ser modificados por uma série de motivos, tá? Basicamente a gente teve no semestre passado, por conta da transição do formato presencial para o formato remoto, a gente teve vários alunos que tiveram dificuldades e teve mais alunos do que o normal, acabaram retidos nos módulos e vão repetir esses módulos, ao passo que como a gente teve uma turma de ingressantes, de 40 ingressantes, somados aos alunos que ficaram no primeiro módulo, a gente foi obrigado a dividir essa turma do primeiro módulo. Então, algumas disciplinas, quando a gente tem muitos alunos, a gente já divide em turmas A e B, mas no momento, como a gente tem uma turma de primeiro módulo bastante grande, a gente dividiu as turmas, todas as disciplinas do primeiro módulo em pelo menos A e B, e as disciplinas que já eram divididas em A e B ganharam uma divisão a mais, tá? Então, ajudando vocês a ler, aqui a gente tem os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá? Então, na segunda-feira, a turma A tem aula de matemática aplicada com o professor Paulo, enquanto a turma B tem aula de desenho técnico com o professor Fábio Garcia. Na terça-feira, a turma A tem aula de tecnologia dos materiais com o professor Renato Silva, enquanto a turma B tem aula de matemática aplicada com o professor Paulo. Na quarta-feira, desenho técnico, turma A, professora Fernanda Cílio, e tecnologia dos materiais, turma B, professor Renato Silva. Na quinta-feira, a gente tem 3 turmas com aulas, né? São as mesmas disciplinas, só que com ordens diferentes, tá? Então, a turma A de metrologia com a professora Fernanda começa à noite, né? Então, o primeiro quadradinho que aparece é o começo da noite. E em seguida, essa mesma turma A tem aula de informática básica com a professora Daiane. A turma B, então, começa a noite tendo aula de informática básica com a professora Daiane e encerra a noite tendo aula de metrologia com a professora Fernanda. A turma C tem aula de metrologia inicialmente com o professor José Aldo e em seguida aula de informática básica com a professora Viviane. Finalmente, na sexta-feira, a turma A começa a noite tendo redação técnica com o professor Gabriel e encerra a noite tendo aula de segurança do trabalho com o professor Flávio. E a turma B, eu botei ali errado, tá? Os professores da turma B ainda não estão definidos, mas muito provavelmente a organização e segurança do trabalho da turma B vai ser com a professora Fernanda, e redação técnica ainda está sendo definido como é que isso vai ser oferecido para vocês. Quem são os alunos que estão na turma A e na turma B? Até o momento não está definido, tá bom, gente? A gente está em período ainda está aberto o período de ajuste de matrícula, então a gente está esperando todo mundo acabar de se matricular para fazer essa divisão de turma. Tenha um pouco de paciência, durante essa primeira semana não é tão crucial você saber em qual turma você está, mas é legal você já ter acesso a essa grade horária, já deixa definido, a partir do momento que definir em qual bloco você está, se está na turma A, na turma B, na turma C, você já vai saber como que vai seguir daqui para frente, tá? Passando agora então para a turma do segundo módulo. A turma do segundo módulo, ao contrário da turma do primeiro, não foi necessário fazer divisão, porque a gente tem menos alunos do que estava previsto na turma do segundo módulo, e segue a seguinte lógica, né? Na segunda-feira, então, vocês começam a noite tendo processos metalúrgicos de fabricação com o professor Zé Aldo, e encerram a noite tendo ensaios mecânicos comigo, professor Augusto. Não sei se eu tinha me apresentado lá no começo, professor Augusto, que estou na coordenação de fabricação mecânica, tá? Na terça-feira, vocês têm a noite inteira aula de usinagem convencional 1 com o professor Carlos Braga. Na quarta-feira, a noite inteira de aula de desenho assistido por computador com o professor Leandro Santos. Na quinta-feira, a noite inteira de aula de resistência dos materiais com o professor Ícaro Zanetti. E na sexta-feira, vocês começam a noite com o professor Flávio fazendo tratamento técnico e metalografia e encerram a noite com mais 2 aulas de processos metalúrgicos de fabricação com o professor Zé Aldo. Tá? Esse será o horário do segundo módulo. Terceiro módulo. Segunda-feira, a noite inteira de CNC 1 com o professor Ícaro. Terça-feira, começa a noite com o professor Fábio com eletrotécnica industrial e encerra a noite de soldagem 1 com o professor Aliandro.
Na quarta-feira, a noite inteira de usinagem convencional 2 com o professor Ricardo Linares. Na quinta-feira, a noite inteira de aula de hidráulica e pneumática com o professor Carlos Braga. Na sexta-feira, começa a noite de elementos de máquinas comigo, professor Augusto, e encerra a noite com ensaios não destrutivos com a professora Fernanda. E, finalmente, o quarto módulo. Na segunda-feira, começa a noite de máquinas térmicas e de fluidos com a professora Fernanda. Encerra a noite de manutenção mecânica com o professor Zé Aldo. Na terça-feira, começa a noite com disciplina de gestão empresarial e empreendedorismo com o professor Raul Wilson. Encerra a noite com 2 aulas de robótica industrial CAICAN com o professor Fábio. Na quarta-feira, a noite inteira de aula de CNC2 com o professor Fabiano Correia. Na quinta-feira, começa a noite de soldagem 2 com o professor Linares e encerra a noite com mais 2 aulas de robótica industrial CAICAN com o professor Fábio. E na sexta-feira, a noite inteira de aula de projeto integrador com o professor Fábio Garcia também. Nessa primeira semana de aulas, então esses são os horários das semanas normais de vocês, mas nessa semana específica, nessa semana a partir do dia 3 até o dia 6, a gente não vai seguir essas aulas efetivamente, a gente não vai ter aulas dessas disciplinas. O que está acontecendo nessa semana? A 9ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e Mostra de Arte e Cultura do IFE. Tá? O tema desse ano é Inteligência Artificial, a nova fronteira da ciência brasileira. Então tem diversas atividades, como todo ano tem, né? O evento é todo virtual esse ano, mas tem as mesmas coisas que a gente teria em outros momentos, né? Então a gente tem palestras, mostras de trabalho, oficinas, apresentações culturais, vale muito a pena vocês assistirem, é um evento preparado com muito cuidado pelos organizadores, tá? E além disso está valendo presença para vocês, tá? Então mais um motivo para vocês assistirem essas palestras. Então ao longo dessa semana vocês são obrigados, para registrar as presenças nessa semana, a assistirem coisas da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Para cada coisa que vocês assistem da Semana de Ciência e Tecnologia, vocês têm um formulário que vocês preenchem, avaliando a atividade que vocês estão assistindo, e isso também registra a presença. Então, ao final dessa semana, a gente vai receber, nós professores receberemos a lista das atividades que vocês fizerem, e a partir da quantidade de atividades que vocês tiverem acompanhado, a gente vai conseguir validar as presenças de vocês em cada um dos dias, tá bom? Para vocês terem a programação completa e os links para as atividades, eu aconselho vocês a entrarem no site do evento, né, que está aí na tela de vocês, que também pode ser acessado facilmente entrando no site do nosso campus, hto.ifsp.edu.br. Vai ter um banner lá, o primeiro banner que está aparecendo é o banner da Semana de Ciência e Tecnologia. Vocês clicam lá e vocês terão acesso a toda a programação. Como forma de referência, eu já deixei aqui para vocês as programações dos próximos dias. Tá? Então, hoje, terça-feira, a gente tem essas programações aqui. Na quarta-feira são essas. Se vocês quiserem, deem pausa no vídeo e daí vocês podem anotar os horários das coisas que acontecem. Quinta-feira, essas programações. E, finalmente, sexta-feira, estas programações. Tá? Então, se vocês ficaram com dúvidas, vocês podem me enviar no e-mail, nesse meu endereço de e-mail, tá? augusto.celc@ifsp.edu.br. Estou na coordenação, talvez eu demore um pouquinho de tempo para responder, porque eu recebo bastante coisa de vocês, tá? Mas eu responderei aos e-mails de vocês que eu receber. E além disso, para muitos de vocês eu já entrei em contato por WhatsApp. Eu peço só a compreensão de vocês, né, porque é o meu WhatsApp pessoal, e o nosso curso tem 120, 130 matrículas ativas, até mais, né, na verdade acho que a gente está chegando perto de 160 matrículas ativas com a turma ingressante. Tá? Então, eu sou super carregado com mensagens, né? Vocês podem imaginar se vocês tivessem que responder 160 pessoas que tivessem potencialmente dúvidas, às vezes demora um pouquinho para conseguir responder, e eu faço um pedido principal. Tá? Quando eu respondo mensagens de WhatsApp, muitas vezes eu estou fazendo outra coisa junto, então eu estou aqui preparando aula, eu vejo que entrou uma mensagem lá e eu já respondo totalmente. Se vocês me mandam áudios, isso fica muito difícil, eu tenho que parar o que eu estou fazendo para me dedicar a ouvir áudio. Então, me mandem mensagens por escrito. Se vocês me mandarem mensagens por escrito, vocês terão mais possibilidades de receber resposta de forma mais rápida, tá bom? Então, por hoje, o que eu tinha para apresentar para vocês era isso. Eu queria desejar umas boas-vindas para vocês para esse semestre de 2022, né, o segundo semestre de 2020. Vai ser mais um semestre afetado aí pelas nossas condições de pandemia, mas mais um semestre no qual a gente vai trabalhar bastante, se dedicar bastante, para conseguir fornecer para vocês a melhor formação possível. Tá? Sei que vocês terão várias dúvidas a respeito de várias coisas diferentes, né? Nosso curso tem um monte de aulas práticas, o que a gente vai fazer? A gente pode responder isso mais para frente, né? Então, mas a ideia é que enquanto a gente não tenha segurança para voltar com aulas presenciais, né, e com aulas ou semipresenciais, a gente siga tendo essas aulas remotas da maneira mais segura possível, e elas estão sendo preparadas com muito carinho e muito cuidado pelos professores de vocês para que elas tragam uma formação o mais completa possível para vocês. No futuro, quando a gente conseguir voltar a ter atividades presenciais, a gente vai tentar propor alternativas para essas aulas práticas, tá, que vocês perderam, né? Então, naquela faixa das 5 às 7 da noite, antes do começo oficial do curso de vocês, que é a partir das 7, aquela faixa das 5 às 7, que é quando a gente oferece as disciplinas de dependência, né?
a gente vai ter a oportunidade de oferecer ali alguns cursos curtos, concentrados com atividades práticas das disciplinas que perderam essas atividades práticas, como usinagem convencional 1, usinagem convencional 2, soldagem 2, CNC1, CNC2, entre outras. Tá? Então eu peço que vocês tenham paciência, mas nesse momento a gente tem que tomar muito cuidado para garantir a segurança sanitária de todo mundo envolvido. Né? A gente não gostaria nunca de ter problemas de contágio dentro da escola e por isso a gente precisa levar com bastante cuidado, né? Que é essa doença que não é brincadeira mesmo, como vocês têm visto pelos números que estão aí há meses estampados nos nossos noticiários por aí. Tá? Então, sejam muito bem-vindos a mais um semestre de atividades, a um semestre de aprendizado. Eu estou sempre à disposição e os professores de vocês estão sempre à disposição. Nessa semana, então, assistam às atividades da Semana de Ciência e Tecnologia. Por enquanto, vocês ainda não estão cadastrados nas turmas do Moodle, isso está sendo feito, porque o período de ajuste de matrícula ainda está aberto, então a gente está trabalhando em cima disso. Ao longo dessa semana, agora, do dia 3 ao dia 6, a gente vai normalizar essa situação. E a partir, então, do dia 9 de novembro, vocês voltam com todo o gás com as atividades de aula, efetivamente. Assim como no semestre passado, a indicação é que a gente siga esses horários que eu mostrei para vocês, por mais que vocês tenham liberdade de estudar nos dias que vocês querem e tenham prazos bastante longos para as atividades, a tendência é que vocês recebam as atividades de cada disciplina nos dias que estavam marcados ali nessas grades de horário que eu passei para vocês, tá bom? Então, com essas grades de horário, vocês já começam a conseguir organizar o seu tempo de estudo para diversas disciplinas diferentes. Espero que vocês consigam fazer isso da melhor forma possível, tá bom? Sejam muito bem-vindos, bons estudos e bom trabalho, e aproveitem a Semana de Ciência e Tecnologia. Até logo, gente. Valeu!